Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, nossa família, nossa grande comunidade de fé. Hoje, o primeiro domingo de junho, dia 7 de junho, chegamos ao meio do ano de 2020. Deus tem sustentado a nossa vida, Deus tem sustentado a nossa casa, Deus tem sustentado a sua vida, a sua casa, tem sustentado a nossa igreja. E é com essa expectativa de ouvir mais uma vez a voz de Deus ao nosso coração, é com essa expectativa de entendermos o coração de Deus que mais uma vez a nossa amada igreja se reúne à mesa do Senhor, para celebrarmos a salvação que temos em Cristo e a esperança de uma vida eterna. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai. É com alegria em nosso coração que mais uma vez a Tua igreja se reúne na expectativa de entender o Teu coração, de ouvir a Tua voz, de trazer exortações, ensinos, sabedoria do alto trono da Tua graça, Senhor, para nos abençoar, nos aperfeiçoar, para que possamos parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça e a Tua misericórdia venham nos visitar nesta noite e que cada coração, cada vida seja tocada, Senhor, com a Tua graça, com a Tua libertação e com a Tua salvação. Venha, Senhor, estamos à mesa, esperando com grandes expectativas o Teu toque, a Tua presença, o Teu consolo e os Teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite e que de uma forma muito especial o Senhor Jesus venha falar ao seu coração. Cantemos, exaltemos e louvemos o nosso Senhor com cânticos espirituais. Cante com a voz do coração. Abra o teu coração, expresse o seu louvor, expresse os seus elogios, a graça, a misericórdia e a pessoa do nosso Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem não eu temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Fortaleza, a quem não eu temerei. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. Contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. A graça e a paz, boa noite. Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. No versículo 10 desse mesmo capítulo, Paulo diz que ele se regozija, ele fica alegre em ter sido lembrado pela igreja de Filipos.
muito mais num momento de aflição e de necessidade que ele passava. E nós estamos passando por um momento onde muitos irmãos e muitos amigos estão passando momentos de aflição e momentos de necessidade. Então nós pedimos o apoio dos irmãos para que continue abençoando esse ministério. Nós estaremos colocando as contas bancárias, Bradesco, Itaú e logo abaixo o CNPJ da igreja para que você possa realizar a sua transferência bancária, seja ela o seu dízimo, a sua oferta ou a sua doação. Não esquecendo também das doações de alimentos. Aos sábados, nós estamos recebendo também os alimentos e lá, claro, todos estão ali equipados, né, com suas máscaras, seguindo as nossas devidas orientações, tomando os devidos cuidados. A diretoria também está recebendo dízimo, recebendo oferta. Que em nome de Jesus você possa participar, continuar participando do reino de Deus, tendo consciência da responsabilidade social e principalmente da responsabilidade no reino de Deus. Que Deus abençoe o celeiro da tua casa, que Deus abençoe ricamente cada família que está assistindo este culto, em nome de Jesus. Amém. Histórias que Jesus contava, parábolas para a vida. Hoje inicio a nova série de mensagens que Deus falou ao nosso coração e eu quero compartilhar e reproduzir estes ensinos ao seu coração, à sua vida. Parábolas
é uma metodologia que Jesus Cristo usava em sua didática perfeita, em sua pedagogia perfeita, de confrontar a vida dos seus ouvintes com histórias do cotidiano. E ele pegava essa história, parábolas, que é uma metáfora, e era colocado ao lado da história dos seus ouvintes. Sim, a minha história, a sua história, e a parábola ao lado da minha e a sua história, elas são entrelaçadas. E ao serem entrelaçadas, aplicações são feitas para que jamais venhamos esquecer todas as vezes que lermos e ouvirmos esta parábola ou estas palavras. E hoje eu quero começar esta série convidando você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, que narra um encontro de Jesus com os seus ouvintes. E ali, Jesus, percebendo a curiosidade, talvez a avidez, o desejo de ouvir mais um ensino bíblico, mais um ensino espiritual, mais um ensino de sabedoria, e Jesus, conhecedor da alma, intenção ou intenções do ser humano, aplica essa palavra aos curiosos que estavam seguindo Jesus na aglomeração de pessoas, na expectativa de ouvir mais uma novidade. E aí Jesus conta essa parábola, e aí Jesus narra essa parábola, a parábola do semeador. Ela se encontra no capítulo 8 de Lucas, porém eu fragmentarei somente os versículos 5 ao versículo 9, e depois aplicarei essa parábola ao seu e ao meu coração. Com certeza o Senhor falará a você e falará a mim. Diz assim o texto da palavra de Deus: reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita e 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Eu quero falar sobre esse texto, e esse texto que eu acabei de ler, o capítulo 8 de Lucas, me promove a ideia de trazer o tema terrenos que só Jesus conhece. Terrenos que só Jesus conhece. Que terreno é este que eu estou falando? Eu estou falando do terreno do meu e do seu coração. Existe um adágio popular que fala a seguinte crença: coração dos outros é terra que ninguém vê. Corações dos outros é terra que ninguém vê. Por isso, eu, baseado nesse texto, baseado nas minhas experiências, na minha caminhada espiritual, eu fico perguntando a mim mesmo: quantas mensagens eu já ouvi na minha vida toda? E como muitos irmãos sabem, eu nasci num lar cristão evangélico. Desde a minha meninice frequento igreja, frequento cultos. E hoje, como pastor, praticamente 25 anos de ministério, já li diversas vezes a Bíblia, vários textos da Bíblia, várias passagens da Bíblia. E essas mesmas passagens surgiram vários sermões de uma passagem só. E eu fico a perguntar o que nós estamos fazendo com tanta sabedoria extraída da palavra de Deus. A palavra de Deus, diz o texto, que é a semente que contém o caráter de Deus, uma semente que contém
a profundidade do conhecimento de Deus, a perfeição de Deus, a moral de Deus, a ética de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, enfim, a graça perfeita e imensurável do nosso Deus. É essa semente, é essa palavra. E essa semente ela é boa, ela é muito boa, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, porque ela é oriunda do coração de Deus. Tudo que está registrado e cremos pela fé que a Bíblia é a palavra de Deus, é a experiência do homem na relação com Deus. E nessa relação de Deus com o homem, ensinos são reproduzidos, ensinos são proferidos, ensinos são aplicados, exortações são colocadas na vida dos seus ouvintes, cura, registro de muitas curas, falamos sobre isso semana passada. Então a semente, a palavra de Deus, ela é boa, porque ela é oriunda do coração de Deus. Por isso eu sempre falo com vocês, venham ouvir uma mensagem do coração de Deus ao seu coração, e toda mensagem extraída da revelação da palavra de Deus, ela é oriunda do coração bondoso, generoso, amoroso, rico em graça do coração de Deus. A questão é, aonde esta semente cai? Em que terreno ela está caindo? E esse terreno eu vou dar o nome de coração. Por isso o adágio popular, coração dos outros é terra que ninguém vê. Realmente só Jesus Cristo pode enxergar o terreno do nosso coração. Isto é, que tipo de terreno é o teu coração? Que tipo de terreno é o meu coração? Como ele é constituído? Como o teu coração, meu irmão, minha irmã, se apresenta hoje? Porém, esse adágio popular, ele suspira, ele perde um pouquinho da sua significância, da sua precisão, porque com o passar do tempo, ou melhor, o tempo se encarrega, preste atenção, o tempo se encarrega de expor o que de fato impera em nosso coração. Isto é, os frutos de nossa existência apresentam o que de fato domina a nossa mente, o nosso coração e o nosso caráter. E caráter é uma usina de procedimentos. As minhas ações são oriundas do meu caráter, daquilo que o meu caráter aprova, daquilo que o meu caráter afere e diz assim, pode fazer. É o que o próprio Cristo, o nosso Senhor, diz em Mateus 12:34. A boca fala, a boca expõe, a boca externaliza, a boca verbaliza, a boca dá forma o que o coração está cheio. Hoje eu quero conversar sobre a palavra de Deus, os terrenos que a palavra de Deus, a semente, a boa palavra é lançada, porém só Deus hoje está enxergando os frutos que virão desta semente. E como virão os frutos dessa semente? O Evangelho é perfeitamente democrático, você concorda comigo? Todos têm direito a esse livro, todos têm direito a essa mensagem, todos têm direito a ouvir, compreender, se aprofundar no conhecimento, perseverar, crer, não crer e até desistir dessa palavra. A parábola é uma metáfora muito clara. Essa parábola é uma metáfora muito clara. É um corte, é um fragmento de pessoas da sociedade em todos os tempos, épocas e contexto histórico que ouve a palavra de Deus. Jesus explica, expõe em detalhes os exemplos, as amostras de pessoas que ouvem a palavra, que ouvem o que nós estamos dizendo, a semente. E o coração é essa terra que Deus enxerga. E
essa semente, a palavra de Deus, é lançada, é introjetada, é encharcada, enxertada em nosso coração. E Jesus, nessa parábola, capítulo 8 de Lucas, ele apresenta exemplos de pessoas, exemplos de terrenos. Ele começa dizendo no verso 12, capítulo 8 de Lucas, verso 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não sejam salvos. Quem são estes? São os que ouvem, mas não ficam atentos. Atentos a quê? Que perceberam o tesouro do coração de Deus, que receberam de Deus esse tesouro, e não percebendo que é um tesouro, não cuida, não guarda, não vigia. E aí vem o diabo, tira do coração, produz uma amnésia espiritual, e as pessoas não compreendem o amor e a salvação que Deus oferece. Jesus também apresenta um outro tipo de terreno, outro tipo de pessoa, outro tipo de coração. Verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, receberam até com emoção, receberam com um sorriso nos lábios, recebeu com paixão, com muita emoção, choraram, se emocionaram, chegaram em casa e contaram para todos o que ouviram de Deus. Diz o texto, que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quem são estes? São aqueles que são consumidores de conteúdo ou do conteúdo da palavra. E eu fiquei impressionado na hora que estávamos refletindo sobre o texto, estudando sobre o texto, e com certeza, como sempre tenho dito, o sopro do Espírito colocou esse termo, consumidores de conteúdo da palavra. Porém não as colocam em práticas, eles assimilam, eles arquivam, eles fazem catálogos, eles fazem uma biblioteca de conteúdo da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, se emocionam ao ouvir a palavra de Deus, se encantam com os textos da palavra de Deus, mas parece que ficam num arquivo morto em sua alma e não as colocam em prática, porque a palavra de Deus, ela é para ser colocada em prática no choque da vida, no dia a dia das nossas atividades, dos nossos afazeres, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios, das nossas ações e atitudes, das nossas ações e reações. Jesus está falando aqui nesse versículo 3 que esses consumidores de conteúdo conhecem a palavra de Deus, adquiriram conhecimento, a ciência do conteúdo da palavra de Deus, mas vem os dias maus. O que acontece? Esquecem, não colocam em prática. Estes Jesus dá um nome, são os loucos, os insensatos da parábola. Lá no capítulo 7 de Mateus, esse louco que constrói a sua vida, a sua existência, as suas histórias, a sua família, o seu projeto em areia. E a rocha que o texto, capítulo 7 de Mateus diz, fala, muitos aplicam a rocha como Cristo. Não, ali Jesus está dizendo que a rocha é a obediência. Precisamos colocar e fundamentar a nossa vida numa rocha que se chama obediência, porque não adianta nada ouvirmos tanto sobre Deus, arquivarmos tantos conteúdos sobre a palavra de Deus, entendermos e até reproduzirmos ensinos da palavra de Deus, mas se não colocamos ou não colocamos em práticas, somos considerados, e o terreno do nosso coração é considerado como aqueles que ouvem com alegria, mas não tem raiz. Me faz lembrar a história de um menino muito lindo,
cheio de energia. E ao brincar no jardim do avô, percebeu que existia uma flor muito linda, de rara beleza, e ao brincar no jardim, ele se entusiasmou tanto com aquela planta que começou a arrancar as flores, arrancar as folhas, depenou, desfolhou aquela planta e ela ficou com aparência de morta. E para a tristeza do seu avô, ele pediu para aquela criança se retirar e na mesma hora ele cercou aquela semi-morta planta e cercou com uma tela, cobriu com uma tela e dia a dia regava, dia a dia colocava fertilizantes, colocava provavelmente vitaminas no solo daquela planta, protegia do sol forte para ela sobreviver. E as semanas passaram e ela começou a produzir folhas. Ela estava seca e começou a ficar verde. Passando um mês, começou a ficar mais bela, mais viçosa. E vieram as primeiras flores. E 2 meses seguintes, ela estava restaurada novamente. E mais uma vez, o seu netinho, cheio de energia, visitou aquela casa e com certeza foi diretamente para o jardim. Mas nesse momento o seu avô pegou a mãozinha do seu netinho e levou lá naquele lugar. E ele apontou para aquela criança e disse o seguinte: você lembra dessa plantinha? A criança, muito sem graça e sorrindo, um sorriso amarelo, disse: sim, eu fui brincar aqui e destruí a sua planta. Mas não parece que é ela está bonita, está viva. E o avô perguntou: sabe por que ela está viva? E o netinho respondeu: não sei não, porque como ela resistiu? Perguntou o netinho. Como ela sobreviveu? Perguntou o netinho. E o avô, com um tom sábio da experiência e do zelo, diz assim: ela não morreu porque tinha raízes profundas. Nossa vida precisa ter raízes profundas na palavra de Deus. A nossa vida precisa estar fundamentada, enraizada no caráter de Deus, na palavra de Deus. Como diz o capítulo 7 de Mateus: vieram os ventos, os rios se encheram, vieram as tempestades e a casa não caiu. E é assim, e para isso que serve a palavra de Deus, para ser enraizada na nossa vida. Porque quando vierem as grandes provações na sua casa, na sua vida, no seu caráter, na sua consciência, você suportará as grandes provações. Jesus também fala sobre outro tipo de terreno, verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Sublinha essa palavra: e não amadurecem. Quem são estes? Que terreno é esse? Que terreno é esse? Que coração é esse? E que pessoa é essa? São aqueles que se distraem. Ouve a palavra de Deus, assimila a palavra de Deus, mas são pessoas que se distraem. São pessoas que são afetadas, sofrem as afetações da existência, os fatos, a moda, a cultura, as pressões da ética do turno, ou seja, o que vale hoje, porque muitas coisas que era moral ontem, era imoral ontem, hoje é moral. Então é a ética do turno, é isso que eu quero dizer. As exigências desse mundo, os meios que justificam os fins, são estes que são distraídos e afetados. Não se concentram no centro,
na profundidade, na essência, no espírito da palavra. As exigências da sociedade, da cultura, são distrações, são aqueles que se conformam com a realidade, são aqueles que sofrem a tirania da felicidade. Explico, o mundo mostra que você tem que estar feliz e se sentindo bem, sorrindo e feliz o tempo todo. Então é preciso estar feliz, é preciso apresentar um status quo, um status na sociedade que você é bem sucedido, que você é feliz, e por isso é preciso pagar o preço para ser feliz. E muitas vezes vende a sua alma. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quantos chefes de família já venderam a sua alma à tirania da felicidade? Trabalham, esquecem de ver os seus filhos crescerem, esquecem de estar presente, esquecem de perceber que tem alguém especial dentro de casa. Estão aplicando em contas erradas. Estão aplicando na conta corporativa 100% da sua vida, da sua energia. Esquecem de aplicar na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento, na vida do reino. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são afetadas, sofrem as afetações pela existência. Por isso o texto ele é muito profundo. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, são sufocados pelas riquezas, são sufocados pelos prazeres que a tirania da felicidade exige que você tenha. Ouviu a palavra, mas são afetados pela cultura desse século, são afetadas pelo governo deste mundo, são afetadas pelos modismos, pela ética, pelos valores, pela moral, e com muita facilidade abrem mão da essência dos valores da palavra de Deus. Também tem um outro tipo de terreno, versículo 15, que Jesus fala e explica a parábola. Mas os que caíram em boa terra são os que com o coração, as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm a palavra e dão frutos com perseverança. Sublinhe essa palavra perseverança. O texto essa história que Jesus contou da parábola do semeador, apresentam esses terrenos que só Ele, Deus, enxerga. Quem são estes de coração bom, de coração generoso? São os que perseveram em obediência à palavra de Deus. Estes são os sábios que Jesus, no grande final do Sermão do Monte, aplica. E mais uma vez estou falando aqui o capítulo 7 de Mateus. São aqueles que constroem o legado de sua vida, a história de sua vida na rocha. Ou seja, são perseverantes em obedecer, não negociam a palavra de Deus. Certa feita, um jovem profissional, um jovem engenheiro, trabalhava numa empresa muito bem sucedida no Brasil, uma empresa grande, e ele foi receber uma promoção, e o convite que ele recebeu para aquela promoção é que ele deveria administrar alguns atalhos que ludibriavam a Receita Federal. Alguns atalhos onde forjava notas fiscais para ludibriar o fisco. E ele recebeu com alegria e tristeza aquela promoção. Porém, ele
pensou na família, pensou na prosperidade que teria, a facilidade econômica que ele passaria a ter, mas ele foi confrontado, aferido com a palavra de Deus e perseverou na ética, na moral da palavra de Deus. E os irmãos sabem qual foi a resposta dele já. Ele disse não àquela promoção. E ele passou alguns anos naquele cargo que ele ainda continuava ganhando menos. Mas o Senhor honrou aquele homem. E em certo momento toda a diretoria daquela empresa foi mudada, foi trocada. O novo staff de liderança foi trocado. A nova equipe de líder e diretoria foi trocada. E aquele homem, pela sua competência, integridade e honestidade, recebeu a promoção sem vender a sua alma. Porque ele perseverou na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus. Por isso, eu posso, com essa ilustração, afirmar que este homem, esse jovem senhor, esse pai e marido, ele é esse que se encontra no verso 5. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom, a palavra de Deus tem o poder de transformar um coração de pedra, um coração insensível, em um coração de carne. E é nesse coração de carne que a palavra de Deus é registrada e é escrita, e você pode passar por qualquer desafio no planeta Terra, que jamais será abalada. E creia que quando somos íntegros e perseverantes na palavra de Deus, o sucesso pode demorar a chegar. Talvez até o sucesso que você sonha não vai chegar. Mas uma coisa Deus enxergou na sua vida: um homem bom, um homem generoso, que perseverante decidiu dizer sim para Deus. E o que essa palavra tem a ver com o seu coração, com o meu coração? Como ser esse homem do coração fértil, bondoso e generoso do verso 5? Essa é a pergunta. Como eu posso ser? Como meu coração pode ser esse tipo de terra boa que recebe a semente perfeita? E ao receber a semente perfeita, eu vou produzir frutos que agradam ao coração de Deus. Que Deus sente alegria a ponto de dizer a mesma fala que fez, fazendo referência ao seu Filho Jesus Cristo: eis o meu Filho em que me alegro. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e o dia do meu encontro com Ele diga assim para mim: Marcos, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Essa é a minha expectativa. É esse meu sonho, de chegar diante do meu Deus e produzir alegria aos olhos e ao coração de Deus. Marcos, meu filho amado, em quem tenho alegria. Como ter um coração fértil? Como ter uma terra do coração, a terra do coração, que caia boa e perfeita mensagem, que é a semente. Como ter? Primeiro, ouça a palavra de Deus como uma necessidade básica, uma necessidade primária. Ouça a palavra de Deus na fome do Espírito. Ouça a palavra de Deus com avidez. Não abra mão de estudar, investigar, ouvir e ler a palavra de Deus. Não seja consumidor de conteúdo somente, entendeu? Não seja um teórico da palavra, seja um praticante da palavra. Guarde a palavra em seu coração, entesoure a palavra de Deus em seu coração, na sua mente, para que o diabo jamais delete, que o diabo não tenha poder de produzir uma amnésia espiritual, intelectual e emocional no seu coração, e que todos os valores do reino, oriundo da palavra de Deus, jamais sejam extraídos, deletados, execrados do seu coração. Não se distraia com as preocupações e pelo poder sedutor das riquezas e da busca de prazeres, das distrações que tiram o foco da minha vida, o foco de Deus. E por isso, pessoas desse tipo, que decidem se
a serem afetadas pelas preocupações desta vida são pessoas que não têm profundidade na palavra de Deus. São pessoas rasas na sua maneira cristã de ser. Talvez isso justifica porque tantas pessoas estão anos e anos dentro da igreja, mas não têm raízes, não têm profundidades, se abalam com qualquer coisa, com qualquer marola de tempestade. Abrem mão de Deus, trocam a sua vida, sua perseverança por uma zona de conforto. Provavelmente a zona de conforto produz afetações, distrações e tira o foco da sua vida ao autor e consumador da nossa fé. Sejam retentores dos ensinos, dos valores que estão por trás de cada texto da palavra sagrada da Bíblia. Pois somente retendo a palavra de Deus na mente, que é a razão, e no coração, que são as nossas paixões, a nossa emoção, viverá do jeito de Deus. Quer viver do jeito de Deus? Leia o jeito de Deus aqui. A palavra de Deus no Salmo 1 fala sobre isso. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é como os ímpios, não é a casa dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quer ser feliz? Viva do jeito de Deus. Arquiva, entesoure, introjete a palavra de Deus no seu coração. Porque somente assim você será visto por Jesus, o terreno do seu coração, como aquele que recebe a boa semente e produz fruto. Lembre-se, a semente é boa. Ela germina em todo tipo de terreno. Veja bem, a semente é boa e ela vai germinar, ela vai produzir em qualquer tipo de terreno. Ela vai germinar em qualquer tipo de terreno. Porém, só produzirá frutos em boa terra. Que boa terra é essa? A dos homens de bom coração e de generosidade. Quer ser um homem bom? Quer ser um homem generoso? Quer ser uma mulher boa, uma mulher generosa, como Cristo? Cuide do seu coração. O que tem afetado o seu coração neste momento? As preocupações? A riqueza que você tanto sonhou? O sucesso que tanto você quer? Eu não estou dizendo que é ilegítimo ter sucesso, mas muitas vezes o sucesso virou um ídolo. A riqueza virou um ídolo. Por isso, Deus coloca, Jesus em seus ensinos coloca Deus ao lado de Mamon. Jesus coloca Deus ao lado do dinheiro. Porque por trás do dinheiro existe um poder espiritual muito forte. E você precisa ter discernimento. A quem você adora? A Deus ou a Mamon? A Deus ou o dinheiro? A Deus ou a riqueza? A Deus ou o sucesso? A Deus ou esse status na sociedade que todos querem? Ser bem-sucedido, ser ovacionado, ser admirado. A minha oração, que você tenha o desejo de ser admirado ou admirada por Deus. E somente seremos admirados por Deus quando ouvirmos a palavra de Deus, guardarmos em nosso coração e praticarmos a palavra de Deus. A minha oração é que você seja encontrado como este que tem um coração fértil, que tem um coração que produz muitos frutos.
Mas não se preocupe em apresentar os frutos a mim, seu pastor, ao pastor da nossa comunidade, ou aos pastores da nossa comunidade. Não fique preocupado em performar espiritualidade. Não fique preocupado em ostentar, em mostrar, fazer uma vitrine dos frutos da sua vida. Porque Deus sabe quais os frutos que eu e você temos produzido. A minha oração é que eu seja encontrado no grupo daqueles que tem uma terra boa, que recebe a palavra de Deus e produz muitos frutos. À mesa do Senhor nos encontramos, confessando já os nossos pecados, nos redimindo, nos arrependendo diante de Deus. E com esse coração quebrantado, redimido pela graça e misericórdia de Deus, nos encontramos aprovados para celebrarmos o pão e o vinho. E eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, onde iremos ter um momento de contrição, um momento de confissão de pecado, e se colocar diante de Deus, debruçar o seu coração aos pés da cruz, porque somente o sangue do Cordeiro de Deus tira o meu, tira o seu, tira os nossos pecados e tira o pecado do mundo. A minha oração é que haja realmente um grande arrependimento e que você recomece. Recomeço este, oferecido pela graça de Deus. Recomece leve. Recomece sem o fardo pesado e desumano da culpa. E prossiga para o alvo com perseverança, em obediência à palavra de Deus. Feche os seus olhos. Depois irei orar, iremos ministrar os elementos neste momento. Querido Deus e eterno Pai, cremos que o Senhor enxergou e viu o íntimo de nossas almas e percebeu com a Tua graça e com o Teu amor perfeito, com a Tua generosidade perfeita, e percebeu o quanto precisamos do Teu perdão. Que a Tua graça, Senhor, venha nos visitar mais uma vez nesta noite e nos conceder uma nova oportunidade de recomeçar. De recomeçarmos, ó Deus, aprimorados pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações hoje. Recomeçarmos, ó Deus, mais atentos aos Teus conselhos, aos Teus ensinos. Recomeçarmos, ó Pai, com um coração melhor, com um coração bondoso, com um coração generoso, um coração mais parecido com o coração do Teu Filho Jesus Cristo, que não somente ensinou, mas exemplificou como obedecer em santidade de vida o Pai. E por isso queremos nos comprometermos, ó Deus, como comunidade, como servos Teus, a sermos mais obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, esse momento tão especial, onde estamos à mesa do Senhor, íntimos do Senhor, em comunhão com Jesus Cristo, em intimidade com Cristo, porque hoje nós nos encontramos como amigos, irmãos e discípulos do nosso Senhor. Ministre sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido você a pegar o primeiro elemento, o pão. E eu lerei para você, meu irmão, minha irmã, o capítulo 11 de 1 Coríntios, onde Paulo instrui a igreja de Corinto sobre
a maneira correta e espiritual de celebrarmos a ceia do Senhor. Pois diz assim o apóstolo Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em obediência a essa ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, tomemos o pão e seja grato ao que Cristo fez por você. Distribua o segundo elemento aí em sua casa, em seu lar, aos nossos irmãos de fé, aqueles que estão em comunhão com a nossa igreja, com a sua igreja, a tomarmos o segundo elemento. O apóstolo Paulo também instrui, dizendo: da mesma forma que depois da ceia, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Mas antes de bebermos, troque com o seu irmão. E se você estiver sozinho, agradeça a Deus, porque você tem uma família, porque você tem uma comunidade de fé. E você que está em companhia aí em sua casa, troque o cálice. Trocaram? Então tomemos juntos. Mas antes, em uníssono, declaremos aquilo que fazemos sempre quando estamos em nossa comunidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tomemos em obediência ao nosso Senhor. Amém. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque mais uma vez estamos à mesa do nosso Senhor Jesus Cristo e aqui celebramos, ó Deus, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória da esperança que temos em Cristo, lembrando o sacrifício único, insubstituível e perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o nosso pecado. E que tua graça e a tua misericórdia venha nos visitar a cada dia. Abençoe o teu povo, nesse início de mês, nesse início de jornada, nesse início, Senhor, de um mês de tantas decisões no planeta, nesse início de decisões em nosso país, em nosso estado, e que o teu poder, Senhor, venha curar, venha restabelecer, venha resgatar a esperança, tirar o medo dos nossos corações, tirar a ansiedade dos nossos corações. E que possamos, à mesa do Senhor, perceber a presença dEle, a Tua presença, que nos visita a cada dia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Santo Espírito, repouse sobre o nosso ser e na vida de cada filho Teu e de cada igreja espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família. E se Deus quiser, na próxima celebração, as histórias que Jesus contava, com certeza, falará mais uma vez ao seu coração. Deus te abençoe. Um coração cheio de saudade. Abraço a todos vocês, na certeza e na expectativa que daqui uns dias estaremos novamente em nosso templo, uns aos outros, em amor, celebrando a graça e a misericórdia do nosso Deus. Um até breve, em nome de Jesus. Com poder.
Jesus.